O Jogando em Casa hoje se caracterizará por um jogando em família. E quando eu falo jogando em família, é porque eu estou aqui com a dupla. Antônio Almeida e Drada, seu filho. Drada, jogando em casa, e aí, sua história? Eu já vou começar aqui por Antônio Almeida. Antônio Almeida, me diga uma coisa, uma época em que não tinha influência de escolinha, o que lhe fez despertar para o futebol? O futebol é o seguinte, quando eu cheguei aqui, me botaram para jogar no segundo quadro, né? Tinha primeiro e segundo quadro, né? Eu joguei no segundo quadro, a média de um mês mais ou menos, um mês em diante eu passei para o primeiro. O que significava segundo quadro na época? É como se fosse, por exemplo, a Araguaia hoje que dá acesso ao campeonato municipal. Era assim, mais ou menos A e B, né? Interessante a classificação A e B. Drada, Antônio já falou aqui qual foi a influência de ter surgido para o futebol. Consequentemente, você surgiu para o futebol pela influência de seu Antônio. Ou não teve essa influência? Foi uma coisa que apareceu espontaneamente? Não, com certeza a gente pequeno, né, acompanhava pai jogando nos campos, nesses campos de várzea. No campo principal quase que não, né, porque a gente era muito pequeno, mas no campinho de várzea ali a gente ainda viu ele batendo umas duas bolas. Então, aquela questão é o seguinte, quando você tem um DNA no sangue para esporte, Bali, geralmente acontece aquela vontade de trilhar o mesmo caminho. E eu acho que foi por aí, né? Com o pai jogando, a gente vai sempre querendo também. E o esporte em si também nos dava uma válvula de escape para estar praticando alguma brincadeira, né? Naquela época era muito difícil a gente ter as opções de lazer. Seu Antônio Drada falou uma coisa interessante aí, a questão do DNA. De estar no sangue a vontade de jogar futebol. Como o senhor jogou futebol, não participou de escolinhas, mas jogou futebol, em algum momento o senhor, com aquelas bases familiares que tinha há um tempo atrás, que dizia assim, não, jogo de futebol é coisa para vagabundo. Eu ouvi muito isso. Passou por sua cabeça alguma vez em dizer assim, não, esses meninos não podem jogar futebol? Não. Depois que eu cheguei aqui, porque é aquele negócio, eu vou pegar uma coisa de longe. No tempo do meu pai, ele não aceitava jogar esse futebol. Lá na esplanada onde eu nasci, eu era um garotinho, né? Eu escondia. Porque lá o campo tinha uns dormentes dessa grossura naquela época, né? Ali quando eu via meu pai sair numa rua que nós morávamos, que eu via ele sair lá, eu me escondia de trás dos dormentes, para ele não ver, né? Mas não tinha jeito, rapaz. Quando eu chegava em casa, eu tomava uma regulagem. Isso é coisa para vagabundo, rapaz? Você já viu botar ninguém para frente? Eu dizia o quê? Não podia fazer nada, né? Ele fazia aquilo que ele não tinha costume, né? Uma pessoa que não tinha o que tem hoje em dia, né? Quer dizer, eu só queria que a gente trabalhasse, dar o duro, né? Realmente, hoje é um orgulho. Hoje é um orgulho para qualquer pai, né? Ter um filho. Exatamente. E aí a gente, depois que eu cheguei aqui, aí foi diferente, né? Diferente com a influência aqui de seu Wilson, que eu vim aqui com ele, né? O seu Wilson tinha uns times aí, eu joguei em diversos times aí, joguei na seleção. Na seleção eu jogava na ponta esquerda. Mas eu não sou completamente esquerdo. Eu chuto, mas não é de confiança, né? Mas de qualquer maneira, eu dava conta do recado, o pouquinho que eu sabia, né? E aí jogava aqui na seleção, de ponta esquerda, jogava de meio de campo. Dependia da necessidade, né? No Sertão também joguei em diversos lugares. Morei 4 anos em Caldeirão da Onça, que hoje em dia é Ipanema, né? Lá eu jogava no Tanquinho, jogava no Bititá, Ibipeba, Chachado, nunca joguei no Irecê. E nem Chique-Chique, nem Central. Uma curiosidade, Eu treinava. só lhe cortando, uma curiosidade, o senhor teve ligação com o Derba, é isso? Com o Derba. Chegou a jogar no rodoviário, no famoso rodoviário do Derba? Com certeza, está aqui a prova. Drada, me diga uma coisa, qual a posição que você atuou assim permanentemente e você sempre foi da Campinense ou chegou a jogar em algum outro clube em Morro Chapéu? Na verdade, como a gente estava conversando aí nos bastidores, Valili, eu comecei como centroavante, jogando centroavante. Inclusive, fui artilheiro em campeonatos de bairro aí no antigo Marutão, que tem uma história, né? Mas a minha posição mesmo, onde eu me identifiquei e que, né, tive uma boa performance, foi como volante. Primeiro volante foi onde eu me despontei mesmo para o futebol. E a pergunta que você fez de mim foi Se você sempre atuou pela Campinense ou participou de algum outro clube, e se foi sempre um jogador de posição fixa ou era aquele jogador coringa falado, que mudava de posição?
Eu não atuei por outros times, já fui campeão no Jacuípe, em outros campeonatos, mas municipal mesmo, eu só atuei pela Campinense. E na questão, nunca fui muito assim de ser jogador polivalente, para estar em qualquer posição. Porque era o seguinte, eu ia para o time, mesmo tendo jogadores bons na posição, eu estava lá para disputar aquela posição. Então, quem era melhor era quem ficava. E geralmente, graças a Deus, eu sempre me destaquei e sempre fui titular na Campinense. Posso fazer a pergunta? Estamos aqui para conversar, bate-papo, jogando em casa, um bate-papo informal. Drada, você sempre se caracterizou por um jogador, como diria, sangue quente. E alguns jogadores são sangue quentes por realmente vestir a camisa. É o verdadeiro soldado de um clube. Este sangue quente era paixão, é uma paixão mesmo pela Campinense ou é do próprio Drada mesmo? Que eu me lembro que você não levava desaforo para casa dentro de campo, né? Valeria. Por ser um jogador aguerrido, por ser um jogador que vestia a camisa do clube, né? Porque na Campinense eu não só era jogador, eu era jogador e torcedor, entendeu? Nasci com essas cores e acho que vou morrer com elas, né? Mas essa questão do sangue quente era porque eu chegava junto. Mas para você ter uma ideia, e para o telespectador ter uma ideia aí, eu fui um jogador que nunca fui expulso por maldade com outro jogador. Nunca machuquei nenhum adversário, entendeu? A única vez que eu fui expulso aqui no Municipal foi um atrito que eu tive com nosso amigo Jal, mas foi uma questão de arbitragem, não foi questão de deslealdade nenhuma, entendeu? E só, mas nunca fui expulso por deslealdade com o adversário. Então o sangue quente é só por conta de mesmo ter a vontade de ganhar, ter sempre chamado o coração no birro da chuteira. Seu Antônio, a gente tem que fazer um questionamento desse. É uma pessoa que passou por vários estágios do futebol de Monte Chapéu. Qual a diferença que o senhor vê do futebol da sua época para o futebol de hoje? Naquela época era muito mais difícil, né? Tudo era difícil. Hoje em dia tem mais facilidade, né? Tem mais facilidade, tem a maneira das pessoas se expressar, né? Antigamente não tinha nada disso. Ninguém conhecia ninguém, né? Só o pessoal de casa. E aí, hoje, o futebol é diferente do antigamente. Antigamente era aquele negócio que não tinha expansão de divulgação. Não tinha divulgação. Hoje em dia tem tudo, isso ajuda muito, né? Algum jogo marcou sua vida? Não. A única coisa que eu lembro, assim que alguns jogos mesmo, eu fiz um jogo, nós saímos daqui com a seleção de Monte Chapéu para jogar em Utinga. Naquele tempo era Cleusa, uma turma aí, por sinal nós ganhamos de 1-0, mas o negócio não foi mole, que o cara era brabo. E pergunta a Laurinho, que Laurinho sabe lhe dizer o resultado desse jogo, né? Quer dizer, é uma coisa que a gente sente saudade, né? Naquele tempo você vê Bonfim disputou um campeonato aqui durante 3 dias. No terceiro dia eu estava dando câimbra no meio de campo. 3 dias. Senhor do Bonfim. Como você disse aí, disputou um campeonato 3 dias. Você jogou durante 3 dias? 3 dias. Nós jogamos durante, nem só eu. Mas vou te dizer que no terceiro dia eu estava quebrado novo, mas de qualquer novo ainda aguentava o supapo, né? Tá vendo aí? Esse problema não é de hoje do futebol de Monte Chapéu. Às vezes a gente vê os dirigentes se queixarem, a torcida se queixarem de que o jogador veio jogar hoje, não rendeu muito porque jogou anteontem em Irecê, jogou anteontem em Cafarnaum, não sei o que, não sei o que. Desde a época de Antônio Almeida, também já faturava muito, né, Antônio? Faturava o quê? Não faturava era nada, era por amor. Amor, rapaz. Não tinha direito a nada. Pode crer, não tinha. Agora deu umas condições, Vali, que a gente, quando nós ia jogar, sim, nessa época mesmo que nós jogamos, todo dia a gente tomava uma injeção, vitamina B1, parece. Era, moço, o negócio não era mole, não. Teve um português, parece que era português o cara, que treinou a seleção brasileira, mas era duro, viu? 5 horas ele estava no ponto e ainda é outra coisa, você não podia sair de noite não, que ele mandava fiscalizar. Você falou aí sobre um jogador aí que atuou junto contigo. E você estava presente num jogo, eu conheço uma história de um jogo que esse jogador atuou, que foi Laurinho, e que ganhou de 18-0. Ele me contou essa história, inclusive Laurinho está agendado por Jogando em Quadra, que é dia. Drada, Camp joga hoje, aí nós vamos sair um pouco do passado e cair no presente. Camp joga hoje. Como é que você analisa a Campinense de hoje? Balili,
a Campinense de hoje, a gente vive momentos um pouco distintos, né? Mas em relação ao campeonato atual, a Campinense está bem, a Campinense está buscando a melhor formação, às vezes vindo com peças diferentes, mas buscando uma homogeneidade, né, no elenco. E em relação à questão do jogo de hoje em si, é um jogo difícil, um jogo onde a gente vai enfrentar uma equipe que subiu de produção, perdeu o primeiro jogo por vários fatores, né, até que eu acho que não merecia ter perdido, mas futebol é dentro das 4 linhas. Mas hoje, já no outro jogo, contra os Boleiros, ele já subiu de produção, essa equipe que a gente vai enfrentar. E hoje eles vêm com a mesma ênfase que a gente, porque eles também podem classificar tranquilamente, eles podem chegar a 7 pontos. Então, um dos obstáculos que ele vai ter é justamente a Campinense. E a Campinense hoje precisa só da vitória para poder se classificar e sair desse grupo aí de incômodo, né? Que vocês sabem, a gente fala grupo de incômodo, porque é um grupo difícil, onde todo mundo está pertinho de todo mundo ali. Então, a gente ganhando hoje já assume a liderança do campeonato, entendeu? Já classifica e aí vai jogar no próximo jogo para tentar ser primeiro ou segundo e pular de fase com uma folga maior. Já que nós citamos o momento, e aqui estamos no Esporte Chapada, da TV Chapada, mas nós estamos falando aqui no sábado, um dia em que a Campinense vai atuar. E você fez essa referência aí, arrisca um palpite? Aquele palpite é sempre que a gente vai vencer. De 6-0 já tá bom, mas a gente precisa fazer saldo de gol, porque o saldo de gol da gente tá lá embaixo. E tenho certeza que saldo de gol vai fazer a diferença nos critérios aí de desempate para chegar em primeiro, segundo e até a classificação. Então eu espero que a gente hoje ganhe. Primeiro que a gente ganhe, mas se puder ganhar com um placar mais elástico, melhor ainda. Sempre respeitando o adversário. Pois é, a bancada pode analisar agora se Drada acertou ou não, né? E no campeonato, Drada? Outro desafio, no campeonato, arrisca um palpite? No campeonato, eu tenho uma frase que ela já virou praxe nos grupos sociais aí, nas redes sociais, que é Campinense sempre. Campinense sempre. E aí, Antônio, o mesmo questionamento de Drada, arrisca um palpite para hoje? Rapaz, é meio difícil, né? Agora, queremos a vitória, né? Porque tem o problema do saldo de gol, mas mesmo que não der certo o saldo de gol, mas pelo menos vencendo, a gente já está no meio caminho andado. Você está tendo a prova concreta aqui daquele ditado muito popular que diz casa de pai, escola de filho, né? A mesma coisa que um disse e o outro falou. Eu estou chegando à conclusão. É isso, Antônio. A Campinense se constitui num clube realmente que tem uma história em Morro de Chapéu. E é isso, jogando em casa tem essa função, a gente resgatar a história desses clubes, a história dos atletas que contribuíram muito com o futebol de Morro de Chapéu, a história dos atletas que ainda contribuem com essa história. E é o propósito da TV Chapada. Para mim é muito gratificante quando eu chego num lugar e encontro, por exemplo, um pai e um filho. E é bom a gente ver, sabe, um pai e um filho que se irmanaram no campo esportivo. É uma prova, está aqui uma prova concreta de que o esporte é um caminho para a juventude, é um caminho para você ingressar no meio. Baseado nisso, eu lhe digo, o esporte lhe ajudou muito a ser cidadão, não ajudou, Dado? Rapaz, com certeza, com certeza. No esporte, a gente, além da questão física, além da saúde, entendeu? Você faz muita amizade, Bali. Eu não sei porquê, Drada, mas outro dia conversando assim, a gente numa roda de amigos, conversando, e a gente falando sobre jogadores que atuaram por nossa seleção, por clubes em Morro de Chapéu, e sempre quando cita seu nome, eu não sei o que é isso, se foi a questão de estar ligado em campo e assistindo várias partidas. Toda vez que cita seu nome, eu vinculo seu nome ao nome de uma pessoa que eu não sei por que isso. Não me pergunto que eu não sei, que é Zucão. Você tinha uma ligação muito forte com o Zucão, né? Ah, Zucão, Paulão, aí é uma pessoa ímpar, entendeu? Um baita de um jogador também. O cara foi marcador, lateral esquerdo aqui. Nós nunca tivemos igual a Zuca, com uma recuperação total. E Zuca já, praticamente é da família minha, cresceu justamente com a gente tinha muita afinidade. Pai, juntamente com Paulino, Maria, minha mãe, eles sempre foram unidos, a gente parece que é irmãos, entendeu? Nós parecemos irmãos, mas é aquela questão, eu tenho uma afinidade não só por Zuca, mas por Tita, Chacal, esses aí realmente, depois de Gilmar, Laércio e Arthur e Juliano, eles são as pessoas mais próximas, mais que a gente tem afinidade
aqui em Morro do Chapéu, é ele. E Zuca é por aquela questão de ser aguerrido, de ser um jogador de recuperação, um cara vencedor também na Campinense. Sempre fica aquela, né, aquela marca de estar mais próximo. Mas todos é chamado da corda do coração, tanto Chacal como Tita como Zuca. Realmente, eu me recordo que tem essa ligação muito forte. Seu Antônio, me diga uma coisa, rodoviário, voltando ao rodoviário do Deba, eu cheguei a acompanhar várias partidas do rodoviário, aquele time imbatível. Me diga uma coisa, vocês tinham alguma, por se tratar de um time que o rodoviário representava uma instituição, que era o Deba, Departamento de Estrada e Rodagem da Bahia, né? Drada está aqui com uma fotografia que eu estou vendo aqui, muito interessante, que tem toda a base do rodoviário, vocês vão ter a oportunidade de ver. O Deba financeiramente ajudava vocês ou vocês faziam só por amor mesmo? Fazia por amor. Nós saíamos aqui para jogar fora, aqui, mas em cima da caçamba, né? Não tinha nada de conforto, rapaz. Era um negócio sério, viu? Mas de qualquer maneira, sempre a gente vencia. Graças a Deus, né? Tinha os tropeços, mas isso é normal, né? Não é só ganhar que a gente... o bom é que a gente ganhasse direto, mas não dá, né? Tinha momento que... Mas o apoio que tinha era que o homem não dava nem direito. A gente só tinha de jogar dia de domingo, dia de sábado, quando não estivesse trabalhando. Mas ele não dava folga pra gente treinar, nem nada. Então, Drada, é isso. O objetivo do Jogando em Casa é esse. Muito obrigado e suas considerações finais. Eu é que agradeço, Balili, a você e ao programa, ao quadro, né? E isso é importantíssimo, né? A gente se sente bem, se sente valorizado, né? Como pessoa. O financeiro, isso a gente esquece. O bom é você estar bem e saber que é lembrado por uma história, entendeu? Que você construiu com a ajuda de muita gente. E dizer que a Campinense hoje é um time, que tem uma história tão grande que nós não podemos deixar jamais cair. Assim como outros também, viu? Tem outras equipes aí também que tem uma história bastante interessante, mas eu estou puxando a sardinha pela Campinense. A Campinense realmente é uma história diferente. E você já dando esse pontapé aqui para estar sempre fazendo essas situações, a gente vai ter outras equipes também que vai aparecer com histórias interessantes, igual ou até maior do que a Campinense. Com certeza. Seu Antônio, obrigado e suas considerações finais. Minhas considerações eu faço fé à palavra de Adriano. Tá vendo aí? O pai agora atendendo o filho, copiando o filho, é isso. Há um tempo atrás era o filho copiando o pai, agora é o pai copiando o filho, é isso. TV Chapada, a TV que busca levar a história de Morro Chapéu até você.